Lições do cedro. E lançará as suas raízes como o Líbano, e estender-se-ão seus galhos. Está lá em Oséias 14, 6. Raízes como o cedro do Líbano. O cedro é uma das árvores mais imponentes que existem. Ele é símbolo de força e de eternidade. Nos 3 primeiros anos de vida, alcança apenas uns 5 centímetros de altura, mas já possui 1,5 metro de raízes. Seu desenvolvimento é lento, sem pressa, sem precipitação, mas não se pode detê-lo. Só a partir dos 40 anos é que o cedro produz sementes, mas pode viver centenas de anos. O cedro não depende da chuva, pois suas raízes profundas buscam água onde diretamente nos lençóis freáticos. Há informações de que toda raiz, quando cresce muito e atinge uma rocha, para de crescer. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando-a. Enquanto algumas raízes veem na rocha um impedimento para sua expansão, para o cedro é justamente ao contrário. Quanto mais abraçada a rocha, mais firme ficará. Para muitos, o encontro com a rocha fará cessar o seu crescimento. A gente está se referindo aqui aos que vivem fora da palavra do Eterno. Eles vão crescendo e desenvolvendo seus projetos pessoais até se esbarrarem em Jesus e em seus imutáveis princípios. Não podem prosperar à maneira do Eterno ou à maneira que o Eterno deseja, porque seus métodos, fórmulas, motivações e ações são condenadas pelo próprio Eterno. Nos tempos bíblicos, a madeira do cedro era muito usada para construir casas, está lá em Cantares 1:17, palácios, está lá em 2 Samuel 5:11, templos, está em 1 Reis 6:9, cofres, em Ezequiel 27:24, e embarcações também lá em Ezequiel 27:5. O cedro tem beleza e força e perfume, resiste aos desafios da água e do vento, é, portanto, muito confiável. Quando a semente germina, ocorre um crescimento para cima, tronco, folhas, galhos, flores e frutos, e outro para baixo, raiz. Nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mais interior, tem que brotar de dentro de você. A raiz grande garante firmeza, nutrição e sobrevivência para a planta, está lá em Isaías 40:24. Muitas vezes enfatizamos o que a árvore produz, o fruto, mas nos esquecemos, na maioria das vezes, das suas raízes. Nos mais variados aspectos da nossa vida, valorizamos mais o que é aparente e menosprezamos o que está oculto. O fruto é muito importante, mas a sua falta pode indicar um problema na raiz. Estamos muito preocupados com aparências, com aquilo que pode ser visto e admirado pelos homens. Entretanto, nossas raízes são valores e práticas vistas apenas pelo Eterno. Estão abaixo da superfície e precisam ser cultivadas com atenção e com cuidado. Se não for assim, corremos o risco de cair no desuso, pois o peso e o exterior não terá sustentação interior. Jesus disse que os fariseus valorizavam muitas orações, jejuns e esmolas realizadas em público. Os discípulos, porém, foram ensinados a fazerem tudo isso de maneira discreta e às vezes secreta, de modo que só o Eterno pudesse vê-los. Está lá em Mateus 6. Uma vida de dedicação íntima a Ele é uma forma de cultivar raízes espirituais. As orações em público são válidas e importantes, mas também podem ser falsas. Quem ora sozinho dentro do seu quarto provavelmente o fará com sinceridade de coração. Muitos querem apenas bênçãos visíveis, materiais, mas não buscar o reino de Deus e a sua justiça, virtudes espirituais que lhes trariam firmeza e fortaleza. O exterior depende do interior. Está lá em Mateus 13 e em Oséias 9. A falta da raiz leva à morte, conforme observamos nas palavras de Jesus, lá em Lucas 8:13, que diz: e os que estão sobre a terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Ou então, lá em Jó 14:7-9, que diz assim: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Ou então, Jó 29:19, que diz: quando falou Jó sobre a árvore, estava falando sobre a sua própria vida. Ele havia perdido quase tudo que possuía. As bênçãos materiais se foram, ele se tornou como uma árvore devastada e destruída, porém sobrevivente por causa de suas raízes. A tribulação veio sobre Jó para testá-lo.
Contudo, suas raízes estavam firmes no eterno. Por isso ele pôde brotar novamente, como se lê no capítulo 42. O Eterno pode permitir que percamos o que é aparente, ficando apenas o que é interior. E é nessa hora que conhecemos o verdadeiro cristão, ao vê-lo permanecendo firme pela fé. O falso se escandaliza, blasfema do Senhor e se desvia do Evangelho, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que eu quero trazer essa mensagem, como nós estamos falando com as lições do cedro aqui, é que o Senhor, ele quer fazer você como o cedro, que as suas raízes sejam profundas, e ao você encontrar um empecilho, ou você encontrar a rocha, você não pare com as outras pessoas, você se abrace na rocha que é Jesus Cristo, e você é abraçado na rocha que é Jesus Cristo. Você não tem ninguém que te tire desse caminho, não tem ninguém que mude o seu caminho, não tem ninguém que desvirtue o teu caminho. Você não vai morrer porque você não vai ser derrubado por qualquer vento, por qualquer coisa, porque você está abraçado na rocha que é Jesus. E você abraçado na rocha que é Jesus, você tem um caminho firme e seguro. Você vai brotar, você vai renovar, e ainda que aparentemente você não esteja crescendo muito, ou que o seu crescimento seja lento, aguarde no Senhor, porque Ele que é o dono do tempo, Ele que faz todas as coisas, Ele que dirige todas as coisas, Ele que faz, que dá o crescimento adequado, e sem pular etapas, sem pular, buscar outras fontes de crescimento. Se você estiver no Senhor, caminhar com Ele, estiver junto dele, se você estiver plantado junto aos ribeiros de águas, como o cedro do Líbano, como o Senhor fala, você vai brotar, vai dar fruto, vai dar folhas, você vai produzir abundância, e as pessoas vão se abrigar embaixo de você, porque você vai trazer sombra. E quando nós estamos falando de sombra, que você vai trazer paz, você vai trazer garantia, você vai trazer segurança para as outras pessoas, e elas vão se escorar em você, porque você é firme, você você pode balançar, mas você não quebra, você não cai. Você está arraigado naquele lugar, você foi plantado naquele lugar, e se o Senhor te plantou ali como o céu do Líbano, fique onde Ele te plantou, não saia, não queira mudar, não queira novas experiências, não queira experimentar as coisas do mundo, não, se Ele te colocou ali, você faça aquilo que Ele te fez, e continue crescendo e abraçando sempre a rocha. E se você encontrar a rocha, abrace a rocha, segure nela, porque não há impedimento para o crescimento do cedro. Ainda que o mundo te diga que você não vai para frente, o Senhor está garantindo que você continue. Ainda que venham os empecilhos, você passe por cima dos empecilhos. Ainda que venham alguns impedimentos, você passe por cima deles, porque você está alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Você é o cedro que produz muito. E quanto mais você estiver produzindo, mais você vai crescer, mais você vai abundar e superabundar. Então, é quando você tenha o discernimento, a certeza que você vai exalar o bom perfume do Senhor, você vai exalar a força, você vai resistir aos desafios da vida, aos desafios do vento, da água, e você vai ser confiável. As pessoas vão olhar para você e vão ter confiança, vão andar contigo, porque você tem uma única palavra, você é firme naquilo que você fala, você é um abençoador de vidas. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.